Obrigado, Courtney. Espero que estejam bem. É bom estar de volta a partilhar a palavra com boa gente. Um pop quiz, um teste. Quem sabe o tema geral da nossa carta de Colossenses? Alguém? Tudo que somos é transformado pelo domínio amoroso e libertador do nosso Rei Jesus. Então hoje vamos olhar como é que o reino de Deus e o domínio amoroso dele transforma-nos em relação aos nossos relacionamentos. O tema da pregação é a conhecer Deus plenamente, leva-nos a amá-lo primeiro e segundo uns aos outros, apesar de sofrermos. Então, algumas coisas que o Paulo atendeu da igreja em Colossenses. Eles estavam a lidar bem com uma igreja. E o Paulo estava muito encorajado por elas, então escreveu a carta aos Colossenses para retribuir o favor. Não é como a maioria das cartas dela a corrigir a igreja por pecar tanto. Mas aqui a carta dela é um exemplo perfeito. Quando a Bíblia fala, desejo que nos animemos uns aos outros. Eu pela vossa fé e vós pela minha. Então Paulo escreveu este livro para encorajá-los e lembrá-los da verdade. Temos sempre de voltar à verdade, que é o Evangelho simples. Há um ditado que eu gosto muito, que é muito apropriado para o nosso texto de hoje, que diz o seguinte: nunca se termina o curso do Evangelho. Ou seja, nunca se licença do Evangelho. Nunca passas o Evangelho. O ato de Cristo na cruz, a morrer por ti, a perdoar-te, a remediar a nossa relação com Ele, é alguma coisa que nunca se passas. Quando te aceitas o Evangelho, submetes os teus desejos para os dele. E te reconheces que não tens o controle de nada. Uma vez que chegas a este ponto, não há nada depois. Não há um mestrado nem doutorado para o Evangelho. É a solução para tudo e temos de voltar a ele sempre. Para amar Deus primeiro, precisas de estar lembrado do sacrifício e ressurreição de Cristo por ti. Para amar verdadeiramente um amigo, um marido, uma mulher, um vizinho, um próximo, um colega, é preciso recordar-te sempre que Deus me amou primeiro, sem o merecer. É só agora que posso amar uma outra pessoa. Se eu não estou a ser preenchido e amado por outra pessoa, como posso amar outra? Como é que eu posso dar o que não tenho? Especialmente nesta vida que está cheia de problemas e provações e dor. O Paulo ensina isto aos Colossenses e não os dá alguma receita para evitar os problemas da vida. Não é uma fórmula nova. É Cristo em vós, como ele diz. Então, versículo 24, primeira parte. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós. Logo à partida, Paulo começa a falar sobre os sofrimentos dele e até alegra-se. O Paulo escreveu isto na prisão, estava preso. Como é que alguém que está preso ainda se alegra? As prisões não eram como as prisões de hoje em dia. Não quer dizer que não seria difícil estar preso hoje. Seria. Mas não tinham luz, não tinham canalização, não tinham os commodities que temos hoje em dia. Então seria ainda mais difícil com as condições que Paulo tinha de sofrer. Então o Paulo pode sofrer assim e ainda se alegra tanto por causa do foco da alegria, por causa do fonte em que estava baseada, Jesus. Aquela lista dos títulos de Jesus que o Tommy deu a semana passada. Deus de Deus, luz a luz, gerado, não criado, Rei dos reis. O Paulo devia tê-los escritos na parede da sua cela. Ele podia alegrar-se porque estava focado nas coisas eternas, nas almas dos outros, que podiam ser salvos por Jesus.
Nós só podemos alegrar-nos no meio dos nossos sofrimentos se estivermos focados completamente nele e vivemos e agimos como estamos no reino de Deus. Temos um bom exemplo disso em Atos 5. Diz: E elas retiraram-se de diante do Sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Alegramos assim? Quando nós vivemos para Deus e para o benefício dos outros, vamos viver sofrimentos, mas ainda assim podemos alegrar-nos. Se não estás a alegrar-te quando tens sofrimentos, será que o problema não é as dificuldades na tua vida, mas a perda de visão para o que é mais importante? John MacArthur diz: um cristão que perdeu a alegria do ministério não tem más circunstâncias, mas más ligações. Não te perdes a alegria de servir Cristo, a não ser que a comunhão com Ele se rompa. Parte 2 de 24. Ele sofreu meus sofrimentos por vós e complete no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a Igreja. Agora, esta parte é mais difícil de entender para mim, porque parece que ele está a dizer que Jesus não sofreu suficiente. Não está a dizer isto. A palavra sofrimento aqui no grego não é mesmo que é associado com Jesus na cruz. É uma palavra mais usada com os problemas do dia a dia. É à luz de 2 Coríntios 1, que diz: Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós vamos sofrer como Ele. O mundo o odiou. Se colocarmos embaixo da bandeira dele, é garantido que sofremos também. 25. De qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus. O Paulo tinha uma grande experiência quando Deus o chamou para ir. Ouvia a voz em voz alta de Deus mesmo. Foi um grande espetáculo. Eu não. Então, às vezes, eu quero desqualificar-me deste papel. Porque eu não ouvi mesmo a voz de Deus em voz alta a chamar-me para ser um ministro de Deus, a proclamar o Evangelho, a fazer discípulos. Mas o primeiro problema com esta linha de pensamento é, como eu já disse, eu tenho uma má ligação. Se eu estiver a evitar este papel, tenho uma má ligação. Isto quer dizer que não estou espantado com o que Ele fez por mim. Não estou impressionado. Tenho esquecido o amor que Ele tem por mim. O segundo problema é que todos nós somos chamados, em Mateus 28, de fazer discípulos, de ir a todos os cantos da terra e fazer discípulos. Mas não pelos nossos esforços próprios, mas pela nossa fé a trabalhar em amor. Lemos o segundo parte de 25 até 27. Que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Então aqui o Paulo fala muito sobre as coisas ocultas e misteriosas. O que é que ele está a falar? O que ele está a dizer? As pessoas no Antigo Testamento praticaram este sistema santo dado por Deus. Fizeram muitos sacrifícios e festivais e costumes que todos apontaram para frente para um Messias. Tudo era para anunciar e predizer a vinda de Jesus.
Então, elas estavam aqui a olhar para a frente. Nós agora estamos aqui a olhar para trás. Mas todos nós estamos a olhar para quem? Jesus, aqui, na cruz, a sofrer por nós. Todos nós, na igreja global, mundial, de todos os séculos, está concentrado aqui, em Jesus. Quais são estes exemplos de mistérios que estavam revelados pelos séculos? Durante a altura do Antigo Testamento, eram explicações das visões e sonhos. É um mistério revelado ao longo dos tempos. A vontade de Deus e como Ele agir por humanidade. E mais um é uma descrição dos fins dos tempos. Mas Colossenses, mesmo, no fim do capítulo 2, diz que elas só tinham uma sombra das coisas que haveriam de vir. Mas a realidade é Cristo, o pináculo. O versículo-chave aqui é o fim de 25. A fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Aqui é o coração do Paulo, que é o coração de Jesus. Que possamos conhecê-lo plenamente. E aqui é de onde é derivado o nosso tema de hoje. Ele está a sofrer, ele está a trabalhar tanto. E versículo 1 do capítulo 2, ele queria que sabiam como era grande a luta que ela enfrentou por elas, por causa deste desejo aqui. Não vamos alegrar-nos no meio dos sofrimentos, não vamos amar uns e outros bem, até ao ponto e além dos sofrimentos, se não temos uma boa ligação com Deus. Se não o conhecemos bem, não temos o poder nem o amor próprio para amar ninguém, especialmente se estivessem problemas e sofrimentos diante de nós. Paulo diz aqui, é Cristo em vós, Deus em nós, Deus em ti. Repete Gálatas 5, versículo 6. Se estamos unidos a Cristo Jesus, não importa se alguma vez recebemos a circuncisão ou não. O que importa é a fé que se realiza por meio do amor. Não somos capazes de amar qualquer pessoa além de nós próprios, sem o amor de Jesus a trabalhar por nós. Versículo 27 diz que Deus queria dar o conhecimento das riquezas da glória aos gentios. Nós somos os gentios, não somos judeus, somos os gentios. E Ele estava com pica para nos dar Cristo, a imagem de Deus invisível. O povo de Deus tinha de fazer sacrifício depois de sacrifício e estavam a apontar ao último sacrifício, o Cordeiro perfeito, Jesus, a esperança da glória. Continuamos em 28 e 29. A Ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é o trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. A conhecer Deus plenamente leva-nos a amá-lo primeiro e segundo uns aos outros, apesar de sofrermos. E desta esperança nós proclamamos Ele, para que possamos apresentar todos perfeitos em Cristo. Amar uns aos outros para nos podermos aperfeiçoar mutuamente. De todos os mistérios revelados ao longo dos séculos, o mais importante, com o mais significado, é Cristo em nós. Segundo Coríntios 6, diz que somos o templo de Deus. Se és cristão, Cristo vive em ti. E como o Paulo, o nosso objetivo é para trabalhar para que possamos conhecer Deus na plenitude, a fim de que possamos apresentar uns aos outros à Igreja, o corpo de Cristo, perfeitos, santificados em Cristo. O fim da passagem. Pois quero que saibas como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa, para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus,
Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Paulo diz: quero que saibas como é grande a luta que enfrento por vós. Ele está a dizer isto para dizer: olha, posso lutar com Toby e ganhar? Não. Talvez. Não está a dizer isto para se gabar ou exibir-se, mas para dizer: eu amo-vos. Vou lutar para ti. Ele queria que os corações estavam animados, a resultar em elas estarem unidos em amor. Tudo pelo conhecimento do Cristo neles. E ele fez tudo isso para não uma, mas duas igrejas. Ele menciona a igreja de Laodicea. Há mais uma em que a maioria das pessoas ele não conheceu. Não conhecia pessoalmente nenhuma das duas, não todas as pessoas em cada igreja. Só conhecia-os pela parceria que tinha com o Epáfras. E está a escrever isto em resposta do relatório que recebi do Epáfras, que é mencionado em versículo 7 de capítulo 1. Na universidade, quando Deus estava a aproximar-me, estava a chamar-me para o seguir, havia um homem que Deus usou para me puxar mais perto dele. Chama-se o Eric. Ele é um amigo do meu amigo próprio, Nathaniel. O Nathaniel, durante o meu primeiro ano de universidade, tinha-me convidado várias vezes ao ministério da universidade, com alunos da nossa universidade. Tinha convidado várias vezes, mas sempre respondi com um forte não. Nesta altura não conhecia Deus, nem acreditava nele, nem via o propósito dele, das coisas religiosas. Mas no início do meu segundo ano da universidade, Deus estava a aproximar-me mais e mais e conseguia senti-lo. E durante algumas semanas eu falava com o Nathaniel sobre Deus. Ele deu-me respostas às perguntas que tinha e eventualmente eu submeti a minha vida ao nosso Rei, o nosso Pai amoroso. Só algum tempo depois é que soube que o Eric tinha estado a orar por mim durante todo esse tempo. Durante mais de um ano, ele, juntamente com o Nathaniel, tinham estado a orar por mim. Por mim, alguém que elas nunca conheceram antes, estavam a orar. Então, por que é que fez o Paulo tanto trabalho, sofreu tanto? Por que é que o meu amigo Eric orava para mim durante 1 ano e meio, sem me conhecer? Outra vez vou recitar o John MacArthur. Ele disse que o atributo, qualidade ou talento mais importante para um líder na igreja não é inteligência, graças a Deus, educação, capacidade de liderança, ousadia, santidade, capacidade de falar. Não é nenhuma destas coisas. É o amor para a igreja, que quer dizer amor para as pessoas. Porque mesmo se eu fosse inteligente, bem educado, carismático e capaz de dar uma mensagem mais cativante, mas não tivesse amor por vós, eu seria como 1 Coríntios 13 diz, apenas como um som de um gongo ou um barulho de um sino. Eventualmente vamos fazer uma série de mensagens, chama-se Uns aos Outros, onde é que nós vamos olhar a todas as vezes, talvez não todos, que a Bíblia fala sobre amar, servir, ensinar, qualquer coisa uns aos outros. Porque como uma igreja devemos estar a fazer estas coisas. Porquê? Amor. E como? Pelos nossos esforços. Versículo 29. O Paulo disse, lutando de acordo com a minha eficácia? Não. Disse pelo poder dele, atua poderosamente em mim. Este poder não vem do facto que queremos ser uma elite, ou pelo menos nos apresentarmos como tal, na evangelização, no serviço, no ensino, de qualquer coisa da igreja. Temos o poder dele a trabalhar por nós, por causa do nosso amor por ele. Temos uma
relação vertical com Ele primeiro. Sem este, não podemos ter as relações horizontais. Esta cruz ficou num lugar de sofrimento. É a única maneira em que nós podemos amar uns e outros. A conhecer Deus plenamente leva-nos a amá-lo primeiro e segundo uns aos outros, apesar de sofrermos. Daqui um pouco lemos nossa profissão de fé. Uma parte, vou ler agora. O próprio Espírito Santo é o penhor, a garantia, a prova da herança prometida. E nesta presente era, habita, dirige, guia, instrui, equipa, renova e capacita os crentes para viverem e servirem como Cristo. Como Paulo disse em versículo 29, para isso é o trabalho, a luta que enfrento por vós. Responda a estas perguntas. Vamos falar disto ao jantar também. Quando enfrentares sofrimento, pensas em ti próprio primeiro? Te preocupas com ti? Ou alegras-te e oras para que Deus possa usar as tuas dificuldades para o glorificar e amar alguém outro? Mais uma pergunta. Para quem é que estás a lutar em oração? Tens alguém em mente? Vais. Espero que sim, pelo fim do jantar. Então, ora para uns e outros. Como é que fazem isto? Fazem cartas. Tenho feito algumas cartas com nomes. Eu, minha família, outras pessoas. Que tenho uma lista. Pode ser uma lista também. Mas é para lembrar das pessoas, das dificuldades que têm, das vitórias que têm na vida também. Ora para elas assim. Escreve uma carta mesma. Mandá-lo pelo correios. Estou a falar sério. Tenho aqui uma carta do amigo que escreveu isto, eu acho, para o meu último aniversário. Dentro daqui falou encorajamentos, coisas sobre mim que eu não vejo em mim próprio. Tenho de estar lembrado das coisas. Até levou lágrimas aos meus olhos. Não a primeira vez, quando eu li, há quase um ano. Mas esta semana, quando eu encontrei em casa. Então, como o Paulo está a fazer aqui, como é a Bíblia, são cartas. Não é? Então escreva algo. Tive também a oportunidade de escrever uma carta a uma amiga dos meus pais, que perdeu o marido não esperadamente, de um ataque cardíaco. Eu queria ajudar ela. Podemos mandar comida, podemos mandar flores, qualquer coisa, mas eu queria dizer algo também. Se nós acreditarmos no céu, em Deus, em todas as coisas, quero dizer algo. Então escreveu algo a ela sobre a eternidade. Graças a Deus, ele era crente, também ela. Mas falei do céu, de coisas eternas, a esperança que temos em Jesus, o fato que Ele vai secar todas as lágrimas. Tive um pouco receio, não queria ser insensível num momento tão delicado, mas se a verdade é a verdade, eu queria dizer assim. Os meus pais me disseram que era muito encorajador para ela, graças a Deus. Então pensa nisso, pensa em escrever algo para alguém. Também considera ler um livro. Este é Gentle and Lowly. Em português é Manso e Humilde. O coração de Cristo para quem peca e quem sofre. Acabei de ler isto há 2 semanas. Foi um grande livro. Eu acho que tenho de reler isto cada ano da minha vida. Porque lembra-te sobre o coração de Jesus. Até o ponto, ele diz muitas vezes pelo livro, quando nós pecarmos, Cristo não afasta. É o oposto.
Ele quer aproximar-nos durante estes tempos de pecar. Que é o contrário do meu pensamento. Quando alguém peca contra mim, naturalmente quero afastar-me. Jesus é o contrário. Então pensa em ler isto para fortalecer o teu entendimento sobre esta relação vertical. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado pela gente aqui, pelas vidas delas. Obrigado por o que estás a fazer dentro delas. Espero que esta mensagem foi as tuas palavras, não minhas. Ajuda-nos, Pai, a amar uns e outros, lembrar a tua verdade, contemplar a tua palavra dia por dia, porque nós precisamos de ti. Amém.